Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus estamos começando mais um podcast. Deus abençoe você que tem acompanhado até aqui, que tem feito esse trabalho crescer. Desde já a gente pede para que você continue curtindo, compartilhando, mandando esse link aí no grupo da família, dos amigos. Quando você faz isso, o YouTube entende, manda para outras pessoas, indica o nosso trabalho. A nossa ideia é alcançar pessoas e curar corações. Hoje a gente está tendo a honra de receber aqui o meu brother, meu amigo de infância, a gente que saiu muito aí pra nadar escondido, né? Tony, Deus abençoe. Obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra pra gente ter você aqui nesse podcast. Eu que agradeço pelo convite, por ter lembrado de mim. Como você mesmo disse, amigo de infância, a gente participou um da vida do outro, aprendendo um com o outro. Graças a Deus, poder ver você na presença de Deus, nunca abandonou esse Jesus, e isso me alegra todos os momentos da minha vida. E de poder vir para cá, por insistência sua, eu acabei vindo congregado com você de novo, e para mim sempre vai ser uma alegria estar perto de você. Amém. Quando você me fez o convite, você me passou um tema, confesso que esse tema moveu meu coração. Foi um tema que fala bastante na minha vida, né? Que fala um pouco daquilo que eu vivi, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou experimentando, de verdade. Eu não sei se você fez isso intencionalmente, mas de verdade, falou muito comigo, eu lendo a palavra de Deus, eu estudando, e a gente passa a analisar mais a vida da gente. A gente passa a ver mais a nossa vida, porque muitas das vezes, Pablo, a gente ora muito para as pessoas, a gente quer que as pessoas sejam curadas, a gente quer que as pessoas já sejam transformadas, impactadas pelo poder de Deus, e muitas das vezes esquecemos de nós mesmos, das enfermidades, né, daquelas tristezas, daqueles momentos ruins da nossa vida. E quando você passou esse tema, de verdade, eu parei e analisei a minha vida, e esse tema fala assim, de não temas, sou eu, e fala de algo assim que a gente tem, medo, algo que sempre está nos envolvendo. Às vezes as pessoas olham para nós assim e falam, esse rapaz é forte, ele suportou muitas coisas, mas não sabe de verdade o que está dentro de nós. E quando você passou esse tema para mim... Baseado nesse tema, então vamos mergulhar, vai, não temas, sou eu. Do que eu não devo temer e quem é esse ser? Eu quero, antes de falar um pouquinho, antes de temer, eu queria ler um versículo. Sim, vamos ler um versículo para a gente falar um pouco da palavra? Para a Bíblia. Mateus capítulo 14... e o versículo 22, eu vou ler o 22, o 27 e o 32. O 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. O versículo 27 diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E o versículo 32 fala assim, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. O primeiro versículo, Pablo, é o versículo que fala muitas das vezes que a gente acha que só porque somos cristãos nós somos isentos de passar luta, somos isentos de passar provação, somos isentos de viver turbulências na nossa vida, mas de verdade, tudo isso acaba sendo uma mentira. E você sabe melhor do que eu que isso é verdade. Porque fala assim, e logo ordenou que os discípulos entrassem no barco. Quer dizer, Jesus permitiu todo esse vendaval, todo esse momento aqui. Jesus sabia que isso iria acontecer, que os discípulos passariam por um momento de dificuldade, que a qualquer momento viria um vento forte, uma tempestade forte. Mas eu aprendi uma coisa, Pablo, que tudo quando Deus nos permite passar, Ele, por mais que Ele esteja longe ou perto, Ele sempre está nos olhando, Ele sempre está nos vendo. Eu falo porque por um momento eu passei umas dificuldades na minha vida, e eu lembro que uma das palavras que eu escutei, Pablo, foi que, como eu, cristão, deveria estar passando tudo isso que eu estava passando. Na verdade, por ser cristão, é o que eu estava passando. Porque as pessoas criam a ideia, né, Tony, de achar que só pelo fato da gente estar envolvido com Cristo, estar envolvido na obra, a gente está isento, né? Porque se a gente olhar para o texto aqui, eles estão respeitando uma ordem de Cristo e estão sofrendo consequências de viver uma palavra liberada pelo Cristo.
Então, se Cristo liberou uma palavra a meu respeito e pediu para que eu vá e eu tô indo, eu não tô isento de sofrer algumas tempestades e problemas que a vida virá, né? E eu falo para você porque eu até marquei, eu gosto de marcar versículos. E em Jó 1:12 falei: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda as suas mãos. Quer dizer o quê? A Bíblia vai dizer que Satanás estava rodeando, passeando pela terra. E Deus chama ele e fala assim: olha, tá vendo meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é reto, ele faz a minha vontade. Aí fala: ele tem tudo isso porque ele tem tudo que o Senhor, tudo que ele quer. O Senhor permite ele ser próspero. Você vê que Deus estava testemunhando da vida de Jó. Ele fala: ele não me serve por causa de bens. Ele me serve porque ele é fiel. Ele me serve porque ele me ama. Ele não valoriza as coisas terrenas. Ele me valoriza. E por isso que eu falo para essa geração, principalmente para mim, Paulo. Principalmente para mim. Eu falo, se eu estou na presença do Senhor, eu tenho que valorizar Cristo. Independente se tudo que eu sonhei e projetei não aconteceu, isso não pode mudar o amor de Deus e o meu amor por Deus. Porque muitas das vezes, Paulo, a gente fala do amor de Deus conosco e o nosso amor para Ele. Porque eu amo a Deus quando Ele me abençoa. Eu amo a Deus quando a gasolina do meu carro está lá no teto, quando o meu armário está cheio, quando a minha carteira está abençoada. Será que eu consigo amar Deus, Pablo, de verdade? Eu falo para você que é meu amigo, será que eu consigo amar Deus quando eu não consigo enxergar Ele? Quando eu não consigo ver uma resposta dEle? Quando o mar bravio está me envolvendo, quando eu estou sentindo o vento forte, quando nada está indo bem comigo e está em volta de mim, com a minha família. Porque eu falo para todo mundo, é muito bom servir a Jesus, mas é bom também ser dependente dele. Como que eu vou ser dependente de Deus, dependente de Cristo? É nas provações, é nas tribulações. Irmão, se tem uma coisa que a gente nos faz aproximar de Deus, nos faz conhecer Ele, sabe assim, de verdade, conhecer Deus na intimidade, são nossas provações. Sim, exatamente. O próprio Jó diz, né? Chegou um momento da vida dele que ele fala: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de perto. Então, as provações e os sofrimentos de hoje, eles são pedagógicos, né? Sim. Ensina bastante coisa pra gente e é necessário, né, a gente passar por todos esses processos para que a gente entenda qual é a direção, qual é o caminho, o que está nos esperando. A gente nem sempre sabe, mas a certeza de que a gente está andando debaixo de uma palavra de Deus, a certeza de que a gente pode e vai chegar do outro lado, tem que ser real e latente no nosso coração, né? As dificuldades vêm, né? É interessante você falar a respeito das suas experiências, né? Que a gente quer ouvir ainda hoje, mas porque são dificuldades que acontecem na vida de todo cristão e a gente tem que entender isso, porque hoje em dia a gente está criando pessoas e está sendo inserido na mentalidade dos jovens, dos adolescentes hoje, que vir para o Evangelho, que vir para Cristo é uma mil maravilhas. Você vem para Jesus que vai dar tudo certo, você vai só sorrir. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, eu vou além, isso é uma mentira de Satanás. Exato. Que tenta inserir no coração das pessoas, achando que o fato de eu vir para a igreja, de eu entregar minha vida a Cristo, eu vou estar isento dos problemas, das dificuldades. Não é assim. Não. Cristo, ele disse, né? Tenham bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Então a dificuldade faz parte, né? Ela é pedagógica, ensina e faz parte do processo. E aqui no versículo 23, Paulo, no finalzinho do versículo diz assim, ó, porque o vento era contrário. Além de estar passando vento, ainda tá contra a gente. Então são situações adversas da nossa vida, são percalços que a gente vai ter que passar. Sim. Sabe, de verdade, a gente não está isento a nada. A gente não está isento a luto. A gente não está isento a doença. Nós não estamos isentos à falta de dinheiro. Só que eu estava em casa, eu estava pensando sobre exatamente isso. E eu estava falando comigo mesmo. Será que eu adoro a Deus pelas coisas que eu tenho? Ou será que eu adoro a Deus pelo que Ele é?
Porque em vista do que eu era, em vista do que eu tenho, graças a Deus, Deus tem melhorado a minha vida. Mas será que eu adoro a Deus exatamente, ou até melhor do que eu adorava antes? Ou eu estou apegado com as coisas daqui? E quando nós nos apegamos com as coisas daqui, ô Pablo, de verdade, os ventos vêm. E existem ventos na vida da gente, e existe tempestade na vida da gente, Pablo, que é Deus que permite, que é Deus que nos ordena, é Deus que nos caminha para ela. Mas existem tempestades também. Existem situações que nós acarretamos para a nossa vida. Sim. Somos nós que puxamos. Você sabe muito bem que Jonas passou por isso. Sim. Eu não estou falando que Jonas não tinha o direito de ter medo de pregar em Nínive, porque pregar em Nínive não era fácil. Eu sei que muitos criticam Jonas por pregar naquela cidade. Mas Jonas, a qualquer momento, ele poderia ser empalado. É só procurar na internet e saber o que é ser empalado. Eu não vou entrar no contexto da situação, porque é um pouco pesado. Mas era algo ruim para aquela época. Só que é o seguinte, quando Deus nos ordena para uma situação, eu não posso fugir para outra. Deus queria que Jonas somente pregasse. Jonas fugiu. E ao fugir, ele se deparou com uma tempestade. E sabe o que é o mais triste, Pablo? De verdade, sabe o que é o mais triste? Quando eu procuro as tempestades da minha vida, eu acabo acarretando tempestade na vida das pessoas. Sim. Quando eu procuro uma tempestade para a minha vida, eu acarreto tempestade até para a igreja. Sim. Eu travo o culto. Pessoas desobedientes, a sua família sofre as consequências de uma desobediência minha. Exato. Isso é um problema, né? Essa ideia de eu achar que Deus vai levantar outro, Deus vai escolher outro, Deus vai fazer com outro. Na verdade, são chamadas específicas, né? Para pessoas específicas e lugares específicos. Exato. Então tem um certo tipo de chamada que só lhe cabe você. Eu acho interessante o início do ministério de Jesus, que ele vê 2 homens pescando e chama para se tornar pescadores. Ele vai um pouco mais adiante e vê 2 homens consertando as redes, ou seja, 2 ele chama para ser rede e 2 ele chama para consertar a rede. Isso é muito lindo e isso é a base da igreja, né? São pessoas que vão lá fora, pessoas que pregam o evangelho, pessoas que estão fadadas a sofrimentos, a fracassos, a decepções, mas só que elas vêm para a casa do Senhor e tem pessoas aqui dentro que são usadas por Deus para consertar essas redes. Isso é o lindo do evangelho. É o chamado. São chamados específicos. Mas isso não isenta da gente passar. Exatamente. As lutas vão fazer parte da nossa vida. E a desobediência causa algumas tempestades que a gente precisa entender, né? Muita gente desobediente hoje que sofre alguns problemas. Deus não. Às vezes somos nossos atos. É a gente que procura, às vezes, por negligência, por falta de posicionamento, né? E quando Jonas se deparou com o vento, automaticamente quem estava no barco junto com ele começou a jogar seus pertences fora. Quer dizer o quê? Quando eu entro no caminho da desobediência, quando eu sigo o meu próprio caminho, eu atrapalho a vida de pessoas também. Atrapalho. Nós perdemos... Tem gente que fala que prosperidade é coisa errada, mas não é, Pablo. De pessoas que a gente diz amar ainda. Exatamente. O que eles fizeram? Jogaram sorte e viram que a sorte caiu em Jonas. Aí o que Jonas falou? O problema sou eu. Sou eu que sou o problema aqui. Aí todo mundo pergunta, o que eu devo fazer para que essa situação se acalme, esse vento, esse mar bravio, nós devemos fazer? Jonas foi muito enfático naquilo que ele deveria ter falado. Ele falou assim, é só me jogar ao mar, me lance ao mar. Que tudo isso que nós estamos vivendo aqui, toda essa tempestade, todos esses percalços aqui, essas dificuldades que nós estamos vivendo, é por minha causa. Me joga ao mar que tudo isso se acalma. Diferente daqui, Pablo, que Jesus ordenou. O mar era contrário? Era contrário. O mar estava bravio, era. E sabe o que é o mais chocante nessa passagem? Que era mais ou menos na 4ª vigília. Possivelmente era numa madrugada. E nós costumamos a ter medo, geralmente, no período da noite. E quem que aparece lá? De repente, sabendo que os discípulos estavam vivendo uma situação difícil, um momento difícil. E essa passagem ela chama muito a minha atenção, porque assim, Jesus aparece num mar bravio. A Bíblia vai dizer que Jesus ele anda sobre as águas, mas o mar ainda estava bravio, o vento estava forte. Quer dizer que ele que controla tudo. Não é porque que nós estamos vivendo numa situação difícil, Pablo, que Deus não está no meio dela, Deus não está perto de nós e ele não sabe o que está acontecendo.
Ele quer se revelar a nós. Sim. E a forma de Deus se revelar a nós, Pablo, é na dor. É nas frustrações. É nas tristezas. É nas angústias. Porque aí, Pablo, você já viu o crente abençoado buscar Deus? De verdade. É muito difícil. Sim. É muito difícil você buscar Deus quando você tem tudo. Você só se sente dependente de Deus quando está te faltando tudo. É possível, mas é difícil, né? As pessoas se tornam arrogantes, confiam no seu bolso, né? Confiam no seu eu, no seu título que carregam lá fora, né? Agora, quando um crente só tem Deus, né? Vamos se dizer assim. Sei. Ele depende, eu só dependo do Senhor e Deus é Deus para esse tipo de gente, né? Para pessoas que entendem que é dependente dele. Existe muitas pessoas que... Isso não é né? A gente não está falando acerca disso condenando a riqueza, não. Porque a riqueza é bom, a prosperidade é bom. Ótimo. E ela é de Deus. Mas é o fato de essência, né? É o fato das coisas exteriores não mudar quem eu sou. Aquilo que Deus me abençoa não pode mudar quem eu sou. Aquilo que Deus me dá não pode mudar quem eu sou em essência. Eu tenho que ser o que sou. E quem eu sou? Eu sou filho, eu sou um adorador, eu sou alguém que fui chamado para proclamar o que Ele fez, proclamar o que Ele me chamou para fazer, né? Então as coisas, isso tudo são coisas, né, Tony? As coisas, elas vão acompanhar a gente, isso faz parte. As bênçãos vão correr atrás da gente se a gente for fiel ao Senhor. É verdade. E você falou que as coisas não podem nos mudar. Quer dizer que nós somos servos. Sim. As coisas não podem mudar o nosso caráter. Não pode mexer na nossa estrutura. Eu não posso ser pegado a bens materiais. Sim. Eu falo, Bárbara, porque quando eu vim pra cá, eu até comentei com você, se você lembra, mas eu cheguei a perder um carro. Sim. Literalmente eu perdi um carro. Perdi todo um investimento num carro. Só que, Pablo, de verdade, eu chegava em igrejas para pregar e as pessoas falavam do carro. E eu me sentia porque eu tinha aquele carro, de verdade. E eu achava, nossa, eu tenho um carro bom. E 5 meses, só durou 5 meses o carro comigo. Deus permitiu que eu desse perca total naquele veículo. E quando eu perdi o veículo, Pablo, o Espírito Santo Deus falou no meu coração, eu tirei o que estava prendendo a adoração. Eu tirei aquilo que estava tirando o seu foco. Então, assim, tem situações da vida da gente, existem períodos, aflições, né, dificuldades na nossa vida, que Deus permite, que é para nos moldar o nosso caráter. Sim. Porque se eu fui apegado a um carro, eu posso ser apegado a tantas coisas, a uma casa, a um filho. Então, esses ventos, esses mar bravios da nossa vida, são para nós não esquecermos quem é Deus na nossa vida. O que Deus representa em mim. Sim. O que Deus fez na minha vida. Sabe por quê, Paulo? Porque muitas das vezes nós conquistamos coisas e esquecemos o maior privilégio que eu adquiri, que você adquiriu. Eu falo que você adquiriu porque eu vi esse processo. Eu vi o que Deus fez na sua vida. Eu vi a transformação que Deus fez na a coisa, mas não estou falando porque eu estou na sua frente, eu estou falando que é verdade. E isso não pode ser mudado por causa de coisas terrenas. Sim. Eu não posso me apegar a um carro, eu não posso me apegar... Não, igual você falou, prosperidade não é ruim, é bom, é Deus que nos abençoa. Mas a prosperidade, ela não pode estar acima do nosso sentimento por Deus. Sim. Eu acredito que esse vento, esse mar bravio aqui, Deus estava querendo tratar com os discípulos. E quando Deus quer tratar conosco, que somos discípulos, nós sempre seremos um eterno discípulo, Paulo. De verdade. Eu posso ser um pastor amanhã, você pode ser um missionário amanhã. Eu e você sempre seremos um eterno discípulo dele, servo. E quando Deus quer nos provar para nos mudar em alguma coisa, Ele vai permitir o vento. Sim. Ele vai falar, não, você vai entrar por aqui porque ali eu vou provar você. E não é que Deus é ruim, porque tem gente que fala assim, não, Deus é ruim porque Ele permitiu coisas ruins na minha vida. Não. Deus permitiu coisas ruins para nós, em nossas vidas, é para que nós possamos parar, analisar e pensar o que precisa ser mudado dentro de mim. Será que eu perdi a fé? Porque às vezes em alguns momentos da nossa vida a gente perde a fé, Pablo. Sim. A gente perde a fé. A gente deixa de acreditar. Eu sei que, não sei se algumas pessoas aqui que antecederam a mim falaram isso, mas eu vou falar. Existe um momento na minha vida de turbulência
que eu passei a desacreditar de tudo. Porque o medo tomou conta. Faz parte, né? O desânimo, a frieza, a oscilação. Uma hora bate, né? As lutas são tantas, as dificuldades são tantas. E a gente precisa reconhecer e recorrer a quem de fato acrescenta a fé, né? Que é a Bíblia, é a palavra, é o Cristo que nos salvou. Isso faz parte do processo. A gente não está isento de sofrer isso também. Somos humanos. Você conhece muito bem minha tia. E um dia eu estava no culto e a minha tia Ana veio até mim, por trás de mim, me deu um abraço. Um senhorinho do coque, não sabe nem ler, não sabe nem escrever. Ana Aquino, marcou nossas vidas. E eu lembro que ela me deu um abraço e eu lembro como se fosse hoje, ela falou assim: a nossa vida, Tony, ela me chama de Tony, ela falou para mim assim: a nossa vida é igual uma roda gigante. Tem dia que a gente está lá em cima, Deus permite que a gente está lá em cima. Mas existe um momento da nossa vida que a gente vai estar lá embaixo. Sim. Só que é lá embaixo que a gente aprende. É lá embaixo que a gente pega intimidade. Sim. É lá embaixo que você vai ler um versículo e Deus vai abrir um leque. Porque você ora e fala: Deus, fala comigo. Porque quando nós saímos para pregar e você está numa prova, você reparou que quando nós estamos naquela luta e a gente sai para pregar, a gente sai totalmente da dependência de Deus, e Deus usa, e Deus fala, e Deus age, Deus move. Aí você fala assim: Deus, foi só o Senhor, porque eu estava um caco. As melhores mensagens são em momentos difíceis, né, da nossa vida, né? O Indarpa fala: os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação. E aí? Se nós queremos ser marcados por Deus, Paulo, vai ser na luta. Não vai ser na luta. Eu vou falar uma coisa para você como amigo e vou falar para mim. Não vamos desvalorizar nossas lutas. A nossa luta não é para nós focarmos na dor. É para nós focarmos na aprendizagem. Sabe por que tem muita gente que não gosta de luta? Porque ele foca tanto na dor, porque eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo. Todos nós sabemos que cada um está sofrendo em alguma parte, em algum aspecto da sua vida. Mas não é focar na dor, é focar na aprendizagem, naquilo que Deus está tentando nos mostrar. É naquilo que Deus está tentando nos revelar. Só que muitas vezes Deus está falando e nós não estamos escutando. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas, e eu sou a igreja. E eu preciso estar atento naquilo que Deus está falando comigo. Teve um culto aqui na Vila Passos que eu achei muito interessante para mim, sabe? Marcou minha vida. E no culto eu falei assim: Deus, fala comigo, por que dessa luta? Fala comigo, Deus. Não dá para aguentar essa luta. Tá difícil suportar sozinho. Essa luta tá me corroendo por dentro. E eu tô sorrindo, mas aqui o meu coração tá apertado. E eu lembro que o Joraci pediu oportunidade pro pastor: pastor, eu preciso falar. Vou tocar o nome do Joraci aqui, mas é Deus na vida dele. E eu lembro que o Joraci pegou e falou assim: irmãos, eu estava sentado, mas o Espírito Santo de Deus me incomodava para falar para alguém, eu não sei quem é. E eu lembro que ele falou assim: você acabou de falar para Deus que essa luta está difícil, que essa situação que você está vivendo não está dando para suportar, mas Deus está dizendo assim que Ele está te sustentando e você vai passar essa luta. E Deus não falou para mim que iria passar, Ele passaria comigo. Tem momento da vida da gente que Deus não vai falar que vai acabar, mas é que Ele está querendo falar mais comigo. A luta não acabou, não é porque Deus não quer que não acabe, não. É que tem um tratamento ainda. Tem algo para ser curado. Sim. Tem algo para ser mudado. Todos nós precisamos de uma mudança, mas só vem através de provação. Sim. Eu acho interessante que uma dessas passagens, né, dos evangelhos sinóticos é que em uma situação Jesus está dentro do barco. Nessa, Jesus não está dentro do barco. Mas o fato dele não estar dentro do barco não significa que ele não está vendo. Porque em Mateus não registra, mas eu acho que em Marcos fala que do monte ele está vendo os discípulos. Então, as provações, as dificuldades que a gente sofre, a gente não está sozinho. Jesus está lá em cima e acompanhando e vendo tudo, né? Tem gente que olha: mas eu estou sozinho, fui escanteado, fui deixado de lado, Jesus não está me vendo. Na verdade, Ele está lá te vendo. E na hora que a coisa ficar porque Jesus, eu tenho aprendido isso, Tony, e tenho visto isso dentro da Bíblia, que Jesus, ele gosta de chegar na hora certa, no momento certo. Sabe, na hora que o médico já assinou o laudo, falou assim: ó, não tem mais jeito, vai morrer. Não tem mais solução, não vai mais andar. Não tem mais solução, não tem mais sangue, não tem mais isso.
Jesus gosta de chegar no limite, né? Na hora certa, no momento certo, para virar a chave, para confundir a mente dos entendidos, para confundir a cabeça dos médicos. Eu gosto de Jesus por causa disso, que as situações e as circunstâncias podem até estar dizendo que não, mas Jesus está lá em cima e olhando e vendo tudo. Na hora certa ele chega, né? Na hora certa ele vem, na hora certa ele desce. Ele chega e resolve a situação. Isso é lindo demais entender isso, né? Mas muitas das vezes nós deixamos o medo tomar conta de nós, Pablo. Sim. Porque quando nós sabemos que Deus vai agir, de verdade, a gente, dentro de nós tem a esperança de que Deus vai agir. A gente está acostumado a ouvir isso, né? E às vezes a gente até prega, né, sobre isso. E quando ele vai fazer, quando acontece com a gente, parece que a gente não tem uma mesma fé, né? Essa ideia de praticar aquilo que a gente pregou, de colocar em prática aquilo que eu preguei talvez há uma semana atrás, dizendo que Jesus entraria, e quando eu preciso que Jesus entre, eu olho para as circunstâncias e falo, Jesus não vai entrar. Na verdade, ele está só acalmando, olhando tudo, e na hora certa ele vem com a solução. Posso contar uma experiência que me marcou muito? Vamos para cima. Eu quero contar algo aqui. Eu gostaria, antes de falar um pouco da minha experiência, eu queria falar sobre os discípulos ter medo ao ver Jesus, confundir com o fantasma. Isso é tão agradável de ouvir isso, porque assim, a gente fala que não vai acontecer comigo. Acontece, Pablo. Acontece. Muitas vezes nós confundimos a voz de Jesus, nós achamos que não é Jesus que está no meio da tempestade. Eu lembro que quando eu fui líder dos jovens, lá em Guaratinguetá, sim, e eu estava passando por uma situação financeira muito grande, muito grande. De verdade, eu cheguei a olhar para mim e falei assim, Senhor, não tenho nada dentro de casa, nada, Pablo. Deus literalmente fechou as portas para mim. E eu não entendia por que Deus estava fechando aquela porta. Porque assim, eu comecei a trabalhar e o dinheiro não dava, de verdade, não dava. A situação tava crítica. E eu estava fazendo a obra, que você falou, eu estava fazendo a obra de Deus. Eu estava trabalhando como eu nunca trabalhei, eu me esforçando. Eu tava correndo atrás de jovens que estavam parando, eu ia fazer visita, eu pregava, nossa, eu estava naquele, sabe, aquele amor, aquele fervor mesmo, aquela alegria. E um dia eu chamei um amigo meu para pregar, e Deus usa muito a vida dele, principalmente nos dons. E eu lembro, Pablo, que no culto de jovens tinha um casal abençoado e próspero lá, no meio da juventude, esse casal. E quando o pregador virou para esse casal e falou que Deus estava abençoando a vida deles financeiramente, o inimigo das nossas almas pegou e falou no meu ouvido, você fazendo a obra de Deus, você trabalhando e ele abençoando quem já era abençoado. Na hora meu coração deu de querer entristecer, Pablo. Eu não sei mentir, eu prefiro usar a verdade. Só que na hora eu falei, não, eu não vou me deixar abater com isso, porque eu não sirvo a Deus por coisas. Eu sei que lá na minha casa está faltando, eu sei que o armário está vazio, eu sei que a geladeira só está vento, mas não é por isso que eu vou deixar de adorar Ele. Porque eu prometi para Deus que se Ele cuidasse de mim... Você já era casado, Dona? Eu já era casado. Eu falei para Ele que eu não ia deixar de adorar. Agora você imagina comigo, você precisando de uma bênção, e Deus fala com uma outra pessoa, eu falei assim, Senhor, eu te louvo por você, pelo Senhor tá falando com esse casal. Eu te adoro, porque eu sei que se eles estão recebendo o que eles precisam. Então é nesses momentos que Deus trabalha em nós, porque daí a gente deixa de ser egoísta. Sim. Nós deixamos de querer olhar só para nós e falar, opa, tem gente precisando. Porque eu não sei qual que era a situação deles. Eu sabia da minha. Se Deus estava abençoando, quem estava precisando mais do que eu. É assim que Deus trabalha, Pablo. E muitas das vezes Deus vai usar a nossa vida e falar assim, o pouco que você tem, você vai abençoar alguém. E eu lembro que, passando-se os dias, a minha esposa, nós novamente iríamos ao culto, e a minha esposa estava, se preparando, e de repente ela abriu a porta do guarda-roupa e fechou. Pablo, essa cena me marca, de verdade. Essa cena se mexe comigo. Eu não consigo falar e não consigo me emocionar. Porque eu lembro que ela falava assim para mim assim, o que vai ser da gente? A pior coisa no mundo, Pablo, de verdade, eu falo e eu me emociono porque assim, nós que somos o provedor de casa, a pior coisa é quando a sua esposa olha para você e fala assim, e agora, o que vai ser da gente? Eu olhei para ela e falei, eu não sei, mas eu sei que Deus vai dar um jeito. Pablo, eu passei
2 semanas. E praticamente minha sogra me ajudando, e eu sem entender essa aprovação. E de repente um dia um primo meu me liga e fala assim pra mim assim: posso ir na sua casa? A minha esposa falou assim: mas como é que eles vão fazer aqui? A gente não tem nada pra dar pra eles. Eu não fazia muitos anos que eu não via essa pessoa. Ele é até meu primo. E eu lembro que ele falou: não, eu preciso ir na sua casa. Por isso que eu falo pra você, muitas vezes a gente acha que é fantasma, mas é Deus falando. E fala: já que você quer vir, vem. Só que eu vou no supermercado, né? Vamos fazer. E era época de frio, Pablo. Ele falou assim: a gente vai fazer caldinho. E eu com uma vergonha de falar que eu não tinha condições. Ele falou: não, eu ia falar bem que eu não tinha condições nenhuma de ajudar. Ele falou assim: eu não sei por que eu tô fazendo isso, mas você não vai ajudar em nada, né? Vamos fazer caldinho e eu vou comprar tudo. E eu com uma vergonha, ele falou: não, eu vou buscar você, a gente vai no supermercado ainda. Foi Jesus. Pablo, foi coisa de Deus, foi coisa tremenda. Eu lembro que ele pegou e me levou lá, a gente comprou as coisas, a gente fez. O caldinho, se fosse para colocar mesmo no papel, era só para comer aquela noite e no outro dia. Eu comi caldinho aproximadamente 2 semanas, eu não sei como é que acabou. Deus fez multiplicar até caldo. Eu não abri a boca um momento para reclamar. Eu falei assim: é com caldo que eu vou te adorar. Se fosse arroz e feijão, eu ia adorar do mesmo jeito. Isso aí, hein? Será que a gente consegue adorar quando tudo está faltando? Porque, de verdade, a prova não doeu em mim. Doeu foi minha esposa olhar para mim e perguntar: o que vai ser da gente? Preocupado dia a dia, minha esposa falar assim: você não tem valor, pode pegar suas coisas. Porque eu não saí da casa da minha mãe para passar fome. Ninguém sai, né, Antônio? A gente sai com essa ideia de ser o provedor da casa, de dar o melhor para a esposa. Dar o melhor para a esposa. E Deus faz assim, ó. Quando as dificuldades vêm, imagino que deva ter sido doído, né? Demais. Difícil de ouvir isso. Demais. E te ensinou bastante. A ter paciência. A agir, certo? Porque foi através dessa prova, Pablo. Foi através dessa luta. Que quando eu perdi o meu carro, a minha esposa, ela estava tão chateada. Foi tudo seguido assim? Não, foi seguida. Né, Deus fechou a porta. Você ficou desempregado? Não, eu empregado, a porta estava fechada. Eu não conseguia, de verdade. Meu dinheiro não dava, porque foi assim. A minha esposa, ela trabalha com massagem. E em um mês que ela estava trabalhando, ela conseguiu um dinheiro bom e nós demos entrada numa maca, que ela precisava de uma maca. Só que no segundo mês, acabou. Deus fechou a porta para ela. Acabou, fechou. Literalmente, nós pagávamos fazia a compra, ou nós pagávamos a maca. E só que a maca tinha um tempo determinado. Enquanto nós não pagássemos a maca, nós não poderíamos fazer compra. Nossa. Nós literalmente estávamos sem entender. Foi Jesus que prova. Interessante, Pablo, que um dia eu fui no culto, você conhece o pastor José Garcia, né? Depois de tudo isso, o pastor José Garcia estava pregando, ele parou e falou assim: esse jovem que está na igreja aí, você está perguntando para Deus por que você está passando por isso? E eu estou permitindo. Então, assim, eu louvo a Deus porque foi Ele que permitiu. Eu não entrei nesse barco errado. Foi Ele que me levou. Então, eu creio que como Ele me levou, Ele cuidou de mim. Ele cuidou de mim, Pablo. Eu falo com todas as letras. Se Deus te levar para o deserto, Ele vai cuidar nos mínimos detalhes. Eu vou contar uma coisa aqui que você vai achar até meio engraçado, mas é verdade. Quando eu estava nessa aprovação minha, das portas fechadas, eu tive apenas uma vontade. Todo brasileiro gosta. Churrasco. Só que eu não falei nada. Eu só falei: nossa Deus, faz muito tempo que eu não como uma carne assada. Eu só peguei e falei isso para Deus. E continuei minha vida normal. Passando-se uns dias, o meu concunhado recebeu uma visita. E diante disso eles, né, fizeram um churrasco lá. E foi até perto de casa, no terreno ali onde a gente mora. E eu lembro que ele pediu para nossa sobrinha me chamar, que é sobrinha dele também. E falou assim: o tio Júnior falou para você ir lá comer churrasco com a gente. E eu tudo envergonhado, porque eu não tinha ajudado. Ele com visita, eu não conhecia visita. E eu falei: não vou, né? Não ajudei. Aí, na segunda vez ela foi: não, é para você ir que o tio comprou já pensando em você. Eu não vou lutar, eu vou lutar com o meu orgulho, né? E acabei indo, e quando eu cheguei lá, o Espírito Santo falou assim: viu, eu cuido até nos mínimos detalhes, eu cuido até das suas vontades, até das suas necessidades, até aquilo que você acha que para você não tem valor.
Então, o que eu tenho para dizer, Pablo, é assim, Deus conhece até o nosso subconsciente. Às vezes a gente só pensa, Deus nem reparou, Deus nem percebeu, mas Deus sabe. E Salmo 139 diz que de longe Ele conhece os nossos pensamentos. Quer dizer, ele não precisa nem estar perto, só de estar longe Ele sabe o que eu estou pensando. Antes que haja palavras na minha boca, Ele já sabe o que eu vou dizer. É o nosso Deus, né? Que coisa boa é saber que a gente serve um Deus que sabe a palavra que eu nem liberei ainda. Um Deus que visita o inconsciente da gente antes que desça no coração e a gente traga à tona as palavras. Isso é perfeito demais. Isso é de fato um Deus, um pai, né? A demonstração de um verdadeiro pai que conhece, que sonda, que sabe de todas as coisas e que está pronto e preparado para suprir as nossas carências, as nossas dificuldades e dependências dele, né? E as pessoas falam assim, por que a gente serve um Deus desse? Por que a gente fica aí dando glória a Deus? Porque para o mundo é loucura. Paulo fala que isso é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. É o poder dele se revelando em nós. É tremendo, pá. É tremendo. E eu até marquei uns versículos aqui. Eu gosto muito de falar somente sobre Paulo. Paulo diz assim em Romanos 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência experiência, e a experiência a esperança. Então uma coisa ensina a outra, né? A dificuldade ensina a gente. Porque assim, eu falei das minhas experiências, mas eu não falei o que precisava ser mudado. Eu era uma pessoa muito nervosa. Você me conheceu, você sabe, nós tivemos um bom convívio. Então, assim, qualquer coisa me tirava do sério. Então, eu falei, peraí, eu não vou usar ele desse jeito. Eu preciso tirar esse nervosismo dele. Eu preciso lidar. Ele precisa entender que as coisas precisam ser tratadas com calma. Verdade? E andar com Jesus é perigoso, né? Porque o homem que é valentão, né? O egípcio... o hebreu, o hebreu que mata o egípcio depois vai se pedir para Deus que não mate um povo. Então, andar com Cristo tem essas consequências, né? Transformação. O Pedro que quer tirar a orelha, depois está pregando o evangelho. O João que chega de Jesus e fala assim, vamos orar para que o fogo do céu caia e consuma todos os samaritanos. Depois está falando sobre amor, dizendo, filhinhos, não pequeis. Tá como se fosse nada, né? Isso é bom de andar com Cristo, é isso, né? Que Ele vai forjando a gente, vai transformando a gente, vai nos moldando pra gente estar preparado pra viver o que Ele quer que a gente viva, né? E diante de tudo que eu passei, Paulo, dessas experiências, tudo que eu contei, Deus me deu um versículo e ficou cravado no meu coração. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformado pela renovação da vossa mente. Poderoso. Eu precisava ser mudado aqui. Tinha muita coisa aqui que, sabe assim, eu era cristão, servia a Deus, eu levava Deus a sério, mas assim, eu não conseguia me libertar do jeito estressado. Sabe, qualquer coisinha, o crente, eu era o Pedrão, de verdade. Eu servia a Deus com uma mão, mas eu sempre estava com uma outra mão na bainha, na espada, só esperando para tirar. E o evangelho não é sobre isso. O evangelho é transformação. Sim. O evangelho é quando alguém ele vem proferir palavras ruins para você e você vai lá e não, eu te abençoo. Vai em paz. Eu te amo, eu te perdoo. E diante de todos esses ventos, Deus foi começando a moldar, mexeu na minha estrutura, Paulo. Ele mexeu na minha estrutura, no meu casamento, Ele mexeu na minha vida financeira, na minha vida emocional, na minha vida sentimental, em todas as áreas. Às vezes, assim, nós não entendemos o processo, mas depois que o processo passa, você vai falar assim, valeu a pena. Porque tem gente que quer passar o processo para receber bênção. Eu não queria, eu falei, Deus, eu não quero passar o processo para receber bênção. Isso é consequência. Eu quero passar o processo para ver a mudança. Porque não adianta eu receber bênção se eu continuo sendo o mesmo Otoniel de sempre. Sim. Eu precisava ser mudado internamente. Eu lembro que quando eu saí de um relacionamento para me relacionar com a minha esposa, nesse período que eu fiquei sozinho, eu falei, Deus, eu preciso ser diferente. Eu preciso ser menos grosseiro.
Cuida da minha boca, faz igual Isaías. Sabe, eu tenho a boca pesada. Coloca lá uma brasa lá, vê se consigo parar. Eu não falava palavrão, mas as minhas palavras eram pesadas. Às vezes a pessoa não fala palavrão, mas ela amaldiçoa. Ela fala mal. Então, assim, isso precisava ser mudado em mim. E hoje eu penso para falar. É lógico que se eu não vigiar, eu volto a ser o velho Toniel. Mas valeu a pena. O sofrimento valeu. Pra gente entender aqui. E valeu a dor. Valeu o momento de vento, valeu o mar bravio, valeu fazer igual Pedro. Falou, Jesus, eu quero descer do barco para ter experiência com o Senhor. Eu afundei, mas Jesus pegou na minha mão. Porque todo mundo critica Pedro por Pedro ter descido do barco, mas ninguém fala que foi o único que saiu do barco. Um corajoso, né? Falou, eu quero ver mesmo. O único homem que enfrentou a lei da gravidade. Falei, deixa eu ver se é isso mesmo. O homem pisa. Não é fantasma? Já que é o Senhor? Andou. Mas caiu, mas andei com ele. Depois, quando eu até caí, ele estendeu a mão, me colocou de pé de novo. Ele só afundou porque perdeu um pouco do foco. Ele sentiu o vento. Sim. E muitas vezes a gente sente o vento também, pá. A gente sente o vento. Faz parte, é normal. Tem momento que a gente... E Deus permite a gente sentir o vento pra gente lembrar que a gente tem joelho. Eu só lembro que eu tenho joelho quando eu sinto o vento. Aí eu já vou lá. Não, onde que eu vou, pá? Lá em Mateus, assim, quando eu vou lá no meu quarto, tranca a porta, dobro o joelho e vou falar com o Pai. Exatamente. Aí eu lembro que tem um quarto, eu lembro que tem um Pai, eu lembro que eu sei falar, e quando eu não sei falar, eu sei chorar. Isso aí. E isso é bom. Isso é bom. Tony, coisa boa. Que tempo bom, que conversa boa, que tema bom, né? Muito amplo, muita coisa pra gente comentar. Muito obrigado, meu amigo, por ter participado com a gente e ter feito, né, esse tempo bastante produtivo. Eu acredito que corações serão alcançados, pessoas serão alcançadas. Deus abençoe por você ter separado esse tempo aí pra gente conversar um pouco da Bíblia. Eu que agradeço a você, aos demais que me ajudam, me chamaram, que abriram essa porta, porque não só passei experiência, como eu já disse, aprendi com você. E graças a Deus a gente sempre aprendeu junto, né? Amém. E que isso nunca venha mudar. Isso, a gente vai aprendendo um com o outro e até chegar no céu. Amém? Tony, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um conselho, né? Um conselho para mim, para nós, para a nossa geração, para as pessoas que nos ouvem, diante das lutas, diante das aflições, o que fazer, diante dos mares bravios e as tempestades, e achar que Jesus não está nos vendo. O que fazer? Deixa um conselho pra gente. Eu vou deixar um conselho, mas eu vou deixar dentro da Bíblia. Em 1 Pedro, na Epístola de Pedro, capítulo 5, o versículo 7 diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu tenho para dizer, principalmente para mim, Paulo, é que quando tudo estiver dando ruim, quando nada estiver indo bem, confia, acredita, não desanima, por mais que seja um momento de frustração. Deus sempre tem os seus planos e os seus caminhos. Deus sempre vai fazer o melhor. Às vezes você quer o seu melhor, mas Deus tem algo melhor que o seu melhor. Mas para isso precisa confiar, acreditar. E quando eu falo confiar, não é entregar na mão dele e depois pegar de volta. Não, é confiar e entregar. Fala, Deus, o meu caminho está nas tuas mãos. Porque a Bíblia fala assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E eu creio, Paulo, que Deus faz é bom. Amém. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Algumas coisas que a gente faz é até bom, né? Não chega a ser perfeito e nem sempre é agradável, mas o que Deus faz não, é bom, perfeito e agradável. É isso aí, Tony. Deus abençoe. Você vai voltar na próxima, umas próximas oportunidades. Será maravilhoso. E vamos pra cima. Gente, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Deus abençoe você que tem acompanhado, que tem nos ajudado aí, compartilhando esse vídeo, né? Anunciando esse projeto para alcançar corações. Tá rolando um sorteio, vai rolar um sorteio agora. Corre lá pro Instagram, a gente vai fazer uma live do sorteio do lanche. Tá? Se você não participou, acho que dá tempo, uns 2 minutinhos, dá tempo de participar ainda, ok? Agradecer os patrocinadores também, que têm apoiado esse projeto. Continue nos ajudando para que esse trabalho cresça.
se expanda e alcance mais vidas. Esse é o propósito desse podcast. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Deus abençoe você que tem ficado. E vamos pra cima, vamos pro próximo. Deus abençoe. Tchau, tchau.